queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas palavras foram proferidas por Jesus Cristo enquanto orava no jardim de Getsêmani, Monte das Oliveiras, horas antes de ser levado como prisioneiro em uma trama elaborada pelos sacerdotes e anciãos no palácio de Caifás. Para que isso desse certo, contaram com a ajuda de um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes. Ao término da última ceia, ou ceia do Senhor, Jesus e seus discípulos, como de costume, se dirigem ao Monte das Oliveiras. Durante o trajeto, Jesus prediz a eles que tropeçariam em relação ao seu nome, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro declara que mesmo que os demais apóstolos repudiassem Jesus, ele jamais o faria. E a resposta de Jesus foi que, naquela noite, Pedro o negaria 3 vezes antes de o galo cantar. Pedro mais uma vez contesta e diz que por Jesus enfrentaria até mesmo a morte. Ao chegarem no lugar chamado Getsêmani, ele diz aos discípulos para se assentarem, pois ele se afastaria para orar. Levou consigo Pedro e os filhos de Zebedeu. Jesus já sabia que o sofrimento que enfrentaria estava próximo, que morreria para o perdão de pecados. Assim lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque estavam muito cansados. Em extrema agonia se retira para orar e mais uma vez diz: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Eis que apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. Sua agonia era tanta que seu suor tornou-se como que gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surge uma multidão, e Judas Iscariotes, que conhecia o lugar onde se encontravam, ia adiante dela. Jesus questiona a quem buscavam, e a resposta foi: Buscamos a Jesus Nazareno. Ele prontamente responde: Sou eu. Nesse momento, Judas se achega a Jesus e o beija. Jesus lhe diz: Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo? E se dirigindo à multidão, Jesus disse: Já sabem quem eu sou. Se, pois, buscai-vos a mim, deixa ir os demais, se referindo aos apóstolos, para que se cumprisse a palavra: Dos que me destes, nenhum deles perdi. E, percebendo naquele momento que estava para ocorrer, os discípulos ficaram em polvorosa. E Pedro, de forma impulsiva, reage e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus diz a Pedro: Devolva a espada ao seu lugar, pois todos que tomarem a espada morrerão pela espada. Ou você pensa que não posso apelar a meu Pai para que ele me forneça nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Nesse caso, como se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas têm de acontecer deste modo? Curando a orelha do ferido, Jesus se volta à multidão. Vocês vieram me prender com espadas e bastões, como se eu fosse um bandido. Dia após dia eu ficava sentado no templo, ensinando, e contudo vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem os escritos dos profetas.
Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus é levado prisioneiro.